Não, mas o cara passou no concurso e tá dizendo que usa. Vai com calma, tá? Vai com calma, porque às vezes para vender o cara. Eu tenho exemplos, eu conheço pessoas que estudaram de um jeito. Eu não conheço, não é só um, não, famoso aí na internet. Estudaram de um jeito e vendem um método diferente para poder escalar o trabalho, beleza? Então, se liguem, porque é um negócio bilionário. O mercado de concurso, ele é bilionário, tá? As empresas, as maiores, faturam bilhões, então não vai achar que tem gente besta aí, não. Tem muita gente esperta querendo pegar teu, teu dinheiro, teu cartão de crédito, beleza? E outra coisa, tá começando a estudar agora? Tem alguém aí iniciando agora? Quem é iniciante? Vou dar um bizu aqui para você economizar alguns anos. Cadê? Tem alguém iniciante aí? Quem é iniciante? Quem é iniciante? Se acusa aí. Ó, começou a estudar para concurso, o normal é ver o cara procurando oportunidade, certo? Mas esse procedimento tá errado. Você não vai procurar oportunidade, não. Você vai focar na formação de bagagem. Só isso. E aí, quando você tiver bagagem, a tua bagagem vai encontrar a oportunidade, beleza? A bagagem é a ponte que te leva até o teu cargo. Então, tu tem que ter bagagem. Isso é óbvio. Mas a galera esquece disso. Por isso que tem gente que tá estudando só por mapa mental, flashcard, porque ainda não percebeu. Como é que você vai fazer uma bagagem com mapa mental, pô? Tá de sacanagem, né? Então, enfim. Ó o Ivan Júnior ali, ó. Boa noite. Aguardando nomeação no ISS Londrina, nono lugar, usando o método 4.2. Enquanto isso, bora bater a sorte na S. Bora tentar a sorte na Cefaz Paraná, né? Sim, bora bater o edital, ó. Aí, ó. Obrigado, viu, Ivan? Esse tipo de depoimento ao vivo é impagável, incalculável o valor disso, tá? E só reforça aí a eficácia do método 4.2, beleza? Parabéns aí e não pare de estudar, tá? Até você passar no concurso realmente para você se aposentar. O ISS Londrina já é bom, mas você tem que lembrar que quem sabe o caminho para chegar até o ISS Londrina, chega na Cefaz X, Y e assim por diante, ok? Me perguntaram aqui uma coisa, antes de eu iniciar aqui, professor, boa noite, como funcionam as revisões com o método 4.2? 4.2, 4 dias de teoria, 2 dias de revisão. As revisões no método, elas são feitas através dos testes que a gente faz de retenção toda semana, no quinto e sexto dia da meta. Então, por exemplo, você estudou mandado de segurança e habeas corpus em direito constitucional durante a semana, durante a meta 3. Aí na meta 3 você vai fazer um teste de retenção e se você errar alguma questão, você vai reforçar na questão que você errou. O foco da gente é a revisão do erro. E aí você pode usar o próprio material ou comentário de questões, enfim. E a gente vai trabalhando dessa forma, tá? É por isso que é tão eficiente. Aluno meu não faz resumo, marcações. O material de revisão da gente é o próprio material de estudo, tá? E as questões comentadas. Por quê? Porque aí eu consigo concentrar a minha energia de reforço de estudo nos assuntos que eu realmente tenho dificuldade. Porque se ao longo da semana eu estudei um assunto e fazendo o teste eu gabaritar, para que eu vou revisar? Entendeu? Tá atestado que eu estou bem naquele assunto. Entenderam aí? A jogada é essa, tá bom? Se tiverem mais perguntas é só mandar, beleza? Mas bora lá. Mostrar aqui um pouquinho para vocês a tela, né? A minha tela. A gente está falando disso aqui, ó. Cefaz Goiás, Cefaz DF, Cefaz São Paulo. Aqui eu coloquei mais de 1.600 vagas, considerando as vagas todas de São Paulo, mas a gente sabe que a gente tem um pedido misto ali, tem outros cargos. Mas eu vou detalhar para vocês aqui, tá? A gente tem, desses três, qual que eu acho que sai antes, né? Goiás, por óbvio, tá? É o que está se movimentando mais. O DF deve vir na esteira depois, e depois São Paulo. Então, São Paulo é aquele projeto de médio prazo, tá? Goiás e DF já é curto, já considero curto prazo,
beleza? Mas já fiquem atentos aí. Goiás já tem banca definida, Fundação Carlos Chagas. Eu estou para soltar um vídeo aqui no canal falando sobre bancas da área fiscal, para que vocês entendam a natureza, as condições de cada um ali, as diferenças. Eu costumo dizer que a banca é relevante se você tem um bom conteúdo, tá? Eu mesmo passei em concurso de banca da FCC, FGV, Sebrasp e não vejo diferença. O que muda para mim, muda para todo mundo. Então, fiquem tranquilos em relação a isso, tá? Mas é fato que o Goiás já está com banca definida. E aí, se o teu foco é Goiás, tu vai trabalhar questões da banca, tá bom? Só da banca. O Eu Vou de Tribunal perguntou: o que é que o senhor acha desse caderno de erros? Veja, existem vários conceitos de caderno de erros. O mais difundido é que a galera faz pegar os erros e colocar tudo num caderno e depois ficar batendo esses erros. Que é que eu acho que isso vai acabar te prejudicando porque tu vai limitar o teu estudo ou o teu reforço aos mesmos erros. A gente vai focar nas questões erradas, mas elas vão ser deixadas de lado e você vai se permitir revisar outras questões e outros assuntos porque você vai estar aberto a errar de novo. E em casa a gente está aí para errar mesmo. Então eu tenho que buscar, na verdade, no estudo, errar o máximo que eu puder em casa, tá? O máximo. Então a gente vai errar o máximo que puder em casa para não errar na prova. Essa é a mentalidade, tá bom? Por isso que eu acho que é uma firula. Caderno de erro é uma firula também. É mais uma firula que a galera inventa. Professor, assinatura básica, o Gustavo está perguntando. A assinatura básica do Estratégia já é completa para estudar para a carreira fiscal? Completíssima já, tá? A básica é tudo que você precisa, tá? Já tem o que você precisa. O Anderson: professor, boa noite. Sobre o plano de carreira da Alep, não tem no site da Assembleia não. Não se preocupe não, tá? Porque Assembleias Legislativas, geralmente você já entra ganhando praticamente teto. Pode fazer sem medo que você não vai se arrepender não, tá bom? Mas se você procurar direitinho, você encontra lá. Porque eu lembro que o último concurso, quando eu fiz, eu sabia das referências, da primeira à última. Não é uma coisa secreta, não. Pelo que eu lembro da época, né? Porque nesse concurso, 2014, eu acho, eu fiquei em 13º lugar para consultor de orçamento. Não me considero aprovado porque não chegou até o 13º, só nomearam 9, eu acho, 8, 9. Mas foi bem perto ali, quase que eu passo nele. Mas não está entre as minhas 12 aprovações, não. Eu me considero reprovado na Alep, tá? Priorizar o estudo aqui, ó. Gabriel, de novo, ó, outra firula, Gabriel. Priorizar os tópicos que mais caem em fazendo questões. O que acha? Outra firula. Vou explicar para vocês. Olha a lógica. Preste atenção, tá? Se eu fosse utilizar os assuntos mais cobrados, eu iria utilizar... Por quê? Porque a galera fala que geralmente esses 20% mais cobrados representam 80% da nota, né? Isso aí, beleza. Não tem como se provar. Fazendo análises na época que eu trabalhava no Estratégia, análises estatísticas lá no passo estratégico que a gente fazia, várias disciplinas não tinham essa concentração. Por quê? Disciplinas como constitucional, contabilidade, administrativo, já tem tantas questões que o conhecimento já está disperso. Então, para você conseguir 80%, você vai bem mais do que os 20%. Então, já quebra aquela relação que tinha com o ótimo de Pareto. Então, isso aí já quebra. Outra coisa, a gente não tem como combinar com a banca e a gente não sabe o que ela vai cobrar. Geralmente, ela coloca questões que são inéditas ou de assuntos que foram cobrados, mas não dessa forma. Isso já faz com que você tenha que ter uma completude, senão você vai ficar refém da sorte. E o outro ponto é, se fosse lógico, o assunto mais cobrado não poderia ser usado hoje, estudado hoje, porque hoje está mais longe da prova que amanhã. Então eu teria que fazer uma inversão, teria que ser a lógica inversa do grau de cobrança, entendeu? Então, assim, é uma firula toda sem pé nem cabeça. O que você tem que fazer é bater o edital de ponta a ponta para não deixar margem. Isso se você quiser fazer o que eu faço aqui na mentoria, né? Tornar a aprovação inevitável nesse sentido. Quando o aluno tem constância, consegue entregar as metas direitinho, seguindo o método 4.2, eu não tenho dúvida nenhuma que ele vai ser aprovado, pô. E inclusive dissociando a curva motivacional da curva de produtividade. Tem que estar dissociado. Você não pode, eu só produzo quando eu estou feliz. Não pode. Tem que dissociar isso. Isso a gente trabalha também na mentoria. Então a mentoria é muito mais do que o próprio método 4.2. O método 4.2
ele vai agir em uma das 4 dimensões que a gente vai trabalhar no método, na mentoria, tá bom? Espero ter respondido aí. Galera, isso é minha metodologia, minha forma de enxergar, e foi como eu estudei, como eu passei nos meus concursos, tá? E como os meus alunos são aprovados. Ah, não, eu não concordo, eu concordo mais com o professor fulano de tal. Siga o método do professor fulano de tal, pelo amor de Deus, não vai fazer nada a contragosto não, porque quando você estuda, o interessante é que você faça aquilo que você acredita que vai dar resultado. Então, se você não acredita, nem vá, porque você vai fazer 2 vezes, vai fazer errado, tá bom? Tô dando um conselho sincero, tá? Pode ver que eu não fico aqui, enfim, quem quer ser ajudado, vai ser ajudado com o meu método. Quem quer ser ajudado com o método do fulano, vai com o fulano, tá tudo bem. Existem vários métodos eficazes, a verdade é essa. E várias pessoas passando de formas diferentes. Por que eu falo do método 4.2 aqui? Porque foi a forma como eu passei nos concursos, pô. Não tem lógica de eu ficar falando do método dos outros. Nem bem, nem mal. Tá? Nem bem, nem mal. Fran, 85% de acerto nos simulados e no TEC 87%. Acha que chego competitivo no meu concurso? Teria que olhar outras coisas, viu, Fran? Quantas batidas de edital você já tem, se você é uma pessoa constante, a tua velocidade de leitura, não é só percentual de acerto, não. Beleza? Mas 87%, se você conseguir reproduzir isso na prova, você passa com folga, tá? Com folga, em PM, Polícia Militar. Pessoal, quem não deu like, já deu like aí, tá? Quer ver aqui, ó? Deve ter um monte de sonegador de like aqui, ó. Já sabe, pô, entrou na live aqui, já deixa o like, não tem que ficar perguntando nada não, tá? Não tem nenhuma criança. Tem algum menor de idade aqui? Tem não, né? Então todo mundo já tem consciência de que, pô, o professor tá aqui, ó, sexta-feira à noite, eu vou dar um like para ajudar esse cara. Aí vocês dão um like de vocês aí, é só o que eu peço, tá bom? É só o que eu peço. E outra coisa que aí eu recomendo para quem pensa em contratar a mentoria, já compra o livro, tá bom? Na Ridel tem a versão Kindle, custa R$29 a primeira edição dele, que é a primeira edição do livro. A segunda edição está esgotada e ainda não chegou lá na Ridel. Vou até confirmar daqui a pouco. Mas aí eu recomendo fortemente que a galera que pretende contratar a minha mentoria, que leia o livro, tá? Já vai dar um up aí já no início, tá bom? Vai dar um passo a mais. Mas bora lá. Mandem as perguntas que eu vou respondendo aqui para vocês, tá? Então, você faz Goiás, está com a banca definida. A ideia é que a gente tenha a prova já em agosto. Então, corram, tá? Corram aí. Remuneração bruta passa dos R$30.000, tá? Passa dos R$30.000. É um dos melhores salários aí dos fiscos. Tem lista aqui no canal, tá? E, enfim, a ideia é que a gente tem na Cefaz do Goiás 300 nomeações. 300 nomeações. Vamos somando aí, tá? Geralmente, fisco, quando coloca cadastro de reserva, chama. Então, a probabilidade de chamar pelo menos 300 é muito grande. Distrito Federal. O Distrito Federal está com previsão para concurso publicado no segundo semestre, também, junto com Goiás. Só que eu acho que vem depois, pode até ficar primeiro semestre de 2026. 265 vagas imediatas para auditor fiscal. E o salário bruto aqui, tá falando aqui, ó, pode chegar a 31, mas ele pode até ser um pouco maior, ele chega nos 34 mil, tá bom? Ah, professor, eu não consigo enxergar isso no portal da transparência, não sei o quê, enfim. Façam, vocês vão ver. Aí no concurso anterior, que eu tive 2 aprovados, da mentoria, nomeados na primeira convocação, que foi no dezembro de 2020, eu acho. Nesse concurso aqui, dezembro de 2022, eu acho, foi a primeira nomeação. Nomeou 120 pessoas. E, enfim, concursaço, tá? Concursaço. Eram 40 vagas, mais 80 cadastros de reserva e nomearam mais de 200. Então, por aí você tira. E ainda tem coisa pra caramba pra nomear, vaga pra caramba em aberto lá. E o outro, Cefaz São Paulo. Cefaz São Paulo tem um pedido de 1.100 vagas, destas 250. Aí vamos lá, ó. 250 mais 265, tá? A gente já tem aí 515, né? 515 mais 300. Ué, dá 815, professor. Não são 1.000 vagas que o senhor falou aí? Lembra que tem muita gente que vai passar aqui,
aqui ou em outros concursos. A gente tem Paraná, Rio de Janeiro, Piauí na praça, vai ter o RN, vai ter Bahia, vai ter Sergipe. Então vai ser uma dança das cadeiras muito grande. Então a gente está falando aqui que na lista vai passar, somando a quantidade até o final do concurso de nomeações de todos esses aqui, nesses 3, vai passar de 1.000, tá? A tendência é que isso aconteça. Então, é vaga pra caramba. Eu acredito. E eu vou esperar fechar o ano de 2025, perdão. E em 2026 eu vou fazer um levantamento da nota de corte nesse ano, para ver se vai se confirmar o que eu tô achando. Mas eu acredito que a gente vai ter aí notas de corte. Na verdade, eu vou ter que esperar, né? Vou ter que esperar pelo menos uns 3 anos. Então, lá para 2028, 27, 28, eu vou calcular essa nota de corte para ver se realmente vai se confirmar o que eu estou achando. Que a gente vai ter uma baixa nessa janela da nota de corte. Porque é muita vaga. Eu nunca vi isso, tanta vaga. Alguém já viu? Eu nunca vi. E olha que eu tô, ó, desde 2003 respirando concurso. Então é vaga pra caramba, tá? Pode ser que isso aconteça. Aí isso é motivo para eu relaxar, professor? Não. É para eu apertar mais ainda o pé para eu não, no acelerador, né? Para eu não ficar de fora. Pode ser a chance da tua vida, pô. Aí você não vai ficar de fora, né? Beleza? Então, ó, só resumindo aqui as informações, tá? Dos cargos. Cadê? Mandem dúvidas, tá, gente? Késia tá perguntando ali, professor, alguma expectativa da Cefaz da Paraíba? Késia, a Cefaz da Paraíba, quando sair o RN, vai ser junto com o Tocantins, que já deu uma sinalizada ali de ter concurso, vai ser o fisco que vai estar há mais tempo sem prova. Então, próximos 2 anos aí, eu acho que já vai ter, tá? Por quê? A gente está implementando a reforma tributária, os estados. A gente está agora trabalhando com a questão da inteligência artificial, que não vai reduzir a quantidade de necessidade de auditores. O que vai aumentar é a capacidade nossa de identificar e cobrar os impostos, né? Só que a gente tem que se ligar que é uma guerra, né? Então o sonegador ele vai usar a inteligência artificial para sonegar com mais qualidade. E a gente vai usar a inteligência artificial para fiscalizar com mais qualidade. Então é um cabo de guerra. Não pense que... Por que existe auditor fiscal? O Estado, para existir, ele precisa de dinheiro, né? Senão não tem médico, não tem escola, não tem nada. Nada. Não tem congresso, não tem juiz, não tem nada. Se não tiver dinheiro, né? Tudo isso é pago. E aí a gente se reuniu, a gente aprovou no Congresso uma lei que diz que aquele dinheiro ali de todo mundo ou de um tipo de empresa vai para esse ente e aquele outro. Isso a gente fez, todos nós, sociedade, via lei, né? E tem gente que não está cumprindo. A jogada é essa. Imagina que a gente se reúne aqui, ó, bora acordar assim, ó, cada um vai fazer uma vaquinha todo mês, tem que dar R$5. Aí tem algumas pessoas que não vão dar, porque estão driblando a lei. Então está prejudicando todo mundo. Aí por isso que o auditor fiscal tem que trabalhar para fazer esse dinheiro entrar. Entenderam a função social da fiscalização tributária? Ela é protegida na Constituição e tem precedência das demais carreiras, porque sem esse mecanismo não tem orçamento, e sem orçamento não tem nada, entendeu? Porque se deixar para a voluntariedade do contribuinte, no geral, o rombo vem, entendeu? Então, tributo é coercitivo só por isso, porque cada um acha que pode dar um destino melhor para o seu dinheiro, e ninguém quer pagar imposto. Só que é uma necessidade, não existe Estado sem imposto, entendeu? Só por isso, sem tributos, não só impostos. Ficou claro aí, né? Porque eu estou falando isso até para você abrir sua mente, porque tem gente que fala assim, ah, não, eu não quero ser auditor fiscal porque eu gosto mais do social, mas não tem social sem orçamento. Não existe atendimento assistido e hipossuficiente sem orçamento, pô. Vai vir de onde o dinheiro? Entendeu? O Estado não pega doação da sociedade para prestar serviço, não. Senão não sai nada. Não tem um hospital funcionando se depender de doação. Beleza? Fiz controle. Rafael, se eu já estou na segunda batida, essa pergunta é interessante.
para uma área de controle, vale a pena estudar? Eu não sei como é que está a qualidade do teu concurso, eu não tenho como opinar, entendeu? É uma questão muito objetiva para ser respondida por uma pessoa que não sabe absolutamente nada de você e não está acompanhando você. Então, por responsabilidade, eu não tenho nem o que falar, entendeu? Sobre se vai dar, se não vai. Eu só digo para você, continue estudando, beleza? Continue estudando. E preste atenção nas dicas aqui e se precisar de ajuda, venha para a mentoria. Que aí eu vou olhar e aí eu vou conseguir te dizer, beleza? Porque eu posso te dizer que tá bom e não tá e você se lascar. E posso dizer que tá ruim e não tá e você também vai se lascar. Então a minha resposta fora da realidade pode te atrapalhar de todo jeito. Então eu prefiro me eximir, tá bom? Mas bora lá. Resumindo aqui, ó. Então, 300 vagas para o Goiás, 265 DF, 250 para auditor em São Paulo, tá? Vejam, São Paulo tem um histórico de ser o concurso com mais nomeações na história de todos eles, tá? Só perde para a Receita Federal. Então, assim, físico estadual é o que mais nomeia. Então, fiquem tranquilos em relação a isso. Aqui é a tabela de remuneração dos cargos, para vocês darem uma olhada, né? O Goiás aqui, indo de 27 a 43, tá? O DF, tá? Que o vencimento básico vai de 20 a 29, só que a gente tem outras rubricas, certo? Como produtividade, titulação, qualificação, alimentação, indenização de transporte, certo? E Cefaz São Paulo, que a gente está com uma coisa interessante aqui, que é uma remuneração com participação trimestral. Então, ela é bem maior que isso, tá? Na composição, você tem que pegar um salário, dividir por 3 e somar, porque na prática é isso que você vai ganhar por mês, ok? Sobre disciplinas, rapidinho aqui. Dentre os 3 editais, o maior é o DF, e é uma boa referência se você for fazer concurso de ISS também. Fazendo o estudo incremental, é interessante que você tenha essa consciência, tá? Porque você pode estar estudando para uma Cefaz e passar em alguns ISS, quem pode o mais, pode o menos. E aí a gente teve no DF língua portuguesa, conhecimento do DF, que seria deixado para depois, né? Administração pública, contabilidade pública, constitucional administrativa, economia e finanças, empresarial, penal e civil, TI, matemática financeira, estatística e raciocínio lógico. Então, bem completo. E específicos tributários, legislação tributária, auditoria fiscal, ICMS, contabilidade geral e custos. Esse artigo na íntegra está lá no site, o link na descrição do vídeo para você poder acompanhar lá, tá bom? São Paulo tem praticamente as mesmas disciplinas, sendo um pouco menor, porque não tem as disciplinas que são só do DF, tá? E aqui tem um quadrinho comparativo. O Goiás já tem as disciplinas no seu projeto básico, mas pode ver aqui, ó, nessa tabelinha, quase tudo coincide. São Paulo com DF, só tem uma não coincidência aqui, ó. Tá vendo? Só a não coincidência, né? E os detalhezinhos aqui de conhecimentos do DF, né? Atualidades, são coisas, mas o grosso mesmo das disciplinas, que é daqui para cima, ó, economia para cima aqui, elas são coincidentes. Eu vou colocar o link, deixa eu colocar o link aqui para vocês. O link do artigo, que eu quero que vocês, né, dêem uma olhadinha lá no blog diretamente, tá? Inclusive, no blog também tem um artigo que é interessante com as notas de corte, remuneração. Deem uma navegada lá no site, que aí vocês vão entender, tá bom? Um pouco mais sobre como funciona. E, claro, para contratar a mentoria, vocês vão clicar aqui, ó, nesse link, certo? Vão rolar aqui para baixo e vão colocar nome, e-mail e WhatsApp. Aí a Catarina vai falar com vocês, vai explicar forma de pagamento, como funciona, tá? E os detalhes da mentoria. Claro, professor, eu sou iniciante, posso fazer a mentoria contigo? Pode. Eu vou te tratar como iniciante, é um acompanhamento individual. Eu sou avançado, posso? Posso. Tem aluno que me contratou, eu tive 2 aprovados também na Cefaz de Minas. Um deles me contratou na reta final, tá? Então, e o outro já estava comigo há mais tempo. Então, tudo é uma questão de
de tratamento, né? Como eu faço individual. Ontem mesmo eu fiz videoconferência com 2 alunas que entraram, né? Mãe e filha. A mãe estuda para concurso, a filha estuda para Enem. Então, cada uma vai ter o seu planejamento, porque é individual. Eu faço acompanhamento para qualquer concurso, inclusive vestibulares por conta disso, dada a especificidade do trabalho, tá bom? E é isso. E aí eu quero contar contigo aqui, com você, para mandar o nosso depoimento de aprovado e poder me exibir para a sua aprovação. Beleza? Lembrando, para me contratar, o que é que você precisa? Uma assinatura básica, um site de questões e só. Né? Paciência, força de vontade e vergonha na cara. Beleza? Eu vou ficando por aqui. Grande abraço a todos. Compartilhem o vídeo, curtam e não deixe de comentar aqui, de interagir nas redes sociais comigo, tá bom? Grande abraço, fiquem com Deus. Fui.